Oi, gente. Então, o encontro de agora é para a gente falar de ordem parcial, tá? É um tipo de relação que é específica, né? Uma relação que tem que ser reflexiva, antissimétrica e transitiva. E esse tipo de ordem, né? Esse tipo de relação permite que a gente defina uma ordem num determinado conjunto, tá? Por que ordem parcial? Porque eu posso ter uma situação onde dois elementos não sejam comparáveis. Quer ver um exemplo? Imagina que a gente está aí na nossa sala de aula, né? Todo mundo sentado nas fileirinhas, e aí eu digo assim: olha, vou estabelecer a seguinte ordem parcial aqui, tá? O elemento x está relacionado com o elemento y se o x senta na frente do y, certo? Então, eu estou definindo aí uma ordem, né? Só que elementos em fileiras distintas eu não vou ter como comparar, porque eu não posso dizer quem está na frente de quem, né? Nota que é um tipo de relação que tem essas propriedades, né? Tem a reflexiva, tá? Ok. Muita gente pode questionar, mas a reflexividade não entra nesse caso. É porque é uma ordem tipo aquela ordem que a gente usa para números reais, tá? Menor ou igual, né? Então, é permitido, né? Um elemento ser igual a ele mesmo, tá? Vamos colocar assim, tá bom? Estar na mesma ordem que ele mesmo. Então, eu posso comparar os dois elementos iguais, né? Então, nota o seguinte, que se um elemento está na frente de alguém, né? Vamos dizer, se João está na frente de Maria, Maria não pode estar na frente de João, né? Então, é uma relação antissimétrica. Eu não posso permitir a simetria nesse caso, né? E é uma relação transitiva também. Ou seja, se João está na frente de Maria, Maria está na frente de Pedro, então João está na frente de Pedro. Tá claro? Então, vocês observem aí que é uma forma da gente ordenar conjuntos, né? Ordenar os elementos dentro de um conjunto, né? Isso é que é importante, tá? Para a gente perceber a utilidade de uma relação de ordem parcial. E, de novo, né? Quando eu tenho aí a possibilidade de fazer a comparação, né? Vamos colocar assim, né? Quem vem antes de quem. Se isso for sempre possível para quaisquer dois elementos do conjunto, aí a gente diz que isso é uma relação de ordem total, como, por exemplo, a relação da desigualdade, menor ou igual, definida no conjunto dos reais, né? Dados dois números reais, a gente sempre é capaz de dizer quem é menor do que quem, tá? Então, mas já numa relação de ordem parcial, eu posso não ter essa possibilidade, essa condição, né? Eu posso não conseguir comparar elementos, tá certo? Então, essa é uma ideia bem interessante, né, para a área computacional, tá? Principalmente a área de banco de dados, né, essa coisa toda. Bom, então, vamos lá para o nosso texto, e aí eu vou falando aqui também, tá bom? Tchau. Vamos lá. Então, uma relação binária num conjunto S que seja reflexiva, antissimétrica e transitiva é chamada de uma ordem parcial em S, né? Como eu já tinha explicado. Então, as relações a seguir, elas são ordens parciais, então a gente precisa verificar. Por exemplo, em N, eu tenho que x está relacionado com y se somente se o x é menor ou igual a y. Essa é a relação da desigualdade, né, que eu tinha falado aqui nos números reais, mas a gente pode definir em N também, né? É simples verificar isso, basta você observar o seguinte, né? Ela é reflexiva, porque eu sempre posso escrever x menor ou igual que ele mesmo, né? X menor ou igual a x, ou seja, ela é reflexiva por causa disso, isso é verdade, para todo x de n, tá? Eu posso dizer que se o x for menor do que o y e o y for menor ou igual a x, então, né, a partir daqui eu posso concluir que o x é igual ao y. Essa é a condição de antissimetria, tá legal?
Eu não posso ter essas duas coisas quando eles são diferentes. Bom, e a transitividade? Se eu tenho um x menor ou igual a y e eu tenho um y menor ou igual a z, obviamente esse x é menor ou igual a z, tá? Então, a letra A é nitidamente uma ordem parcial. Na letra B, em partes de M, a gente já até falou sobre esse conjunto, né? O conjunto dos subconjuntos de M. Então, a relação de ordem aqui é a seguinte: se A está relacionado com B, se somente se o A está contido em B. Né? Então, nota o seguinte: neste caso, não é quaisquer dois conjuntos que eu vou conseguir comparar. Então, olha só aqui, ó. Se eu pego um conjunto A, que é um conjunto assim, 1, 2, 3, e eu pego um conjunto B, que é o 4, 5, 6, eu não tenho condição, nem o A está contido em B, nem o B está contido em A. Então, não são quaisquer dois conjuntos que eu consigo comparar, por isso é uma ordem parcial, certo? Aí, esse A contido em B cai mais ou menos, né? Cai exatamente nessas situações aqui. Né? O A está contido em A, sempre, né? Contido podendo ser igual. Se o A está contido em B e o B está contido em A, então A é igual a B. Isso é a condição para que dois conjuntos sejam iguais, quer dizer, um contido no outro e o outro contido no primeiro, né? E é claramente transitiva. Se eu tenho um conjunto A contido num conjunto B, e esse, por sua vez, está contido num conjunto C, obviamente o A está contido no C. Né? Então, a gente percebe que essa relação aí da letra B é uma ordem parcial. Repara que eu não estou escrevendo tudo muito explicadinho, não. Né? Mas aí, se vocês quiserem escrever bonitinho, depois mandar um print para mim, perguntar se tá ok, né? Fiquem à vontade. Bom, em Z mais asterisco, ou seja, o conjunto dos inteiros estritamente positivos, sem o zero. Tá? X está relacionado com Y, se somente se o X divide o Y. A gente já mexeu com essa relação também, né? A gente viu que o X divide X para todo número inteiro, né? Sem contar o zero, obviamente, né? X divide X, então ela é uma relação reflexiva. Eu tenho que se o X divide o Y e o Y dividir o X, é porque os dois são iguais. Também tem essa condição. E tem a condição da transitividade, tá? Essa daí eu não sei nem se eu falei com vocês, mas vou fazer um rascunho aqui. Por exemplo, se o X divide Y, né, é porque existe um M, né, de maneira que o Y é um MX. Né? Se o Y divide Z, é porque existe um N, tal que o Z é um NY. E aí eu posso jogar essa dentro dessa daqui, isso aqui vai ficar Z igual a N que multiplica MX. Ou seja, né, o Z é um PX. PX. E aí eu digo que o X divide o Z também. Né? Então, isso aí, obviamente, é uma relação transitiva. Tá? E essa da letra D também, no conjunto 0, 1. Essa não tem nem muita graça, né? Porque você vai transformar isso aí numa ordem. Na verdade, nem o 0 nem o 1, eles são comparáveis, tá? Eu não posso dizer que o 0 vem antes do 1, o 1 vem antes do 0. Eles não são comparáveis aqui nesse caso. O que seria vir antes, né? Então, por exemplo, na letra B, tá? Eu estou dizendo que o A está relacionado com B, isso significa que o A precede o B, ou seja, o A vem antes do B. Né? Na letra C também, quando eu digo que o X está relacionado com Y, ou seja, X divide Y, eu vou dizer que o X está precedendo o Y, né? Ou seja, o X vem antes do Y. Na letra D, não tem essa situação, quer dizer, eu só tenho o 0 relacionado com ele mesmo e o 1 relacionado com ele mesmo. Tá? Tanto a antissimetria quanto a transitividade, elas são satisfeitas pelo que a gente diz que é por vacuidade.
Ou seja, né, a premissa não acontece. Se a premissa não acontece, a minha condicional não é violada. Então, a gente ficou no vácuo, né? Se eu não tenho uma premissa válida, né, eu não posso dizer que a condicional não vale. Então, fica nessa situação aí. Aqui é que nesse próximo parágrafo é que a gente fala da questão do predecessor, tá? Então, vamos ler juntos aí. Se Rho for uma ordem parcial em S, ou seja, uma relação de ordem parcial definida em elementos de S, então o parzinho, né, S, Rho, é chamado de conjunto parcialmente ordenado, também denotado de forma geral por S, e esse símbolozinho aí não é um menor ou igual. Aí é como se eu estivesse dizendo, né, que o S é dotado de uma relação de ordem, tá? Esse símbolo aqui é como se fosse uma relação de ordem parcial. Então, se o x, né, precede o y, a gente diz isso, né? X precede o y. Então, ou x é igual a y, ou x diferente de y. Tá, ok. Se o x precede o y, mas é diferente, então a gente trata nesse caso aqui, tá? É aquela história do menor, a mesma coisa do menor ou igual que a gente tem entre os números. E dizemos que x é um predecessor de y ou y sucessor de x, né? E se eu digo que o x precede o y, sem ser igual, tá? Ali repara que está sem o tracinho. E não existe z entre os dois, então eu digo que é um predecessor imediato. Tá? É como se eu tivesse, por exemplo, estabelecendo aqui, vamos exemplificar por essa relação em N aqui. Tá? Vamos pensar assim, por exemplo, o 2 precede o 4, mas tem o 3 entre eles. Né? O 2 precede o 3 e o 3 precede o 4. Tá claro? Então, o 2 não é um predecessor imediato de 4. Já o 2 é um predecessor imediato de 3, porque não existe ninguém entre o 2 e o 3. Né? Ou seja, então eu digo que é um predecessor imediato. Outra coisa, trabalhando com essa questão de teoria de conjuntos aqui, tá? Esse conjunto aqui, ó, 1, 2, é predecessor imediato, tá? Desse outro conjunto aqui, por exemplo. Né? O 1, 2 está contido em 1, 2, 3. E não existe nenhum outro conjunto de maneira que o 1, 2 esteja contido estritamente, tá? Agora aqui eu não vou considerar o igual. Esteja contido nesse conjunto aqui, que esteja contido em 1, 2, 3, entendeu? Não teria, tá? Já não seria um predecessor imediato, o 1, 2, não seria um predecessor imediato, por exemplo, de 1, 2, 3, 4. Né? Porque aí eu tenho 1, 2, 3 no meio do caminho, certo? Então, essa é a ideia de predecessor e predecessor imediato. Vamos ao exemplo 7.9. Considere a relação x divide y, aquela que a gente já comentou, nesse conjunto aí. 1, 2, 3, 6, 12 e 18. E escreva os pares ordenados dessa relação. Ou seja, eu vou escrever todos os pares do tipo xy, onde o x divide o y. Vamos fazer esse exemplo bonitinho. Ó, exemplo 7.9. Então, na letra A, pediu todas os pares. Vamos chamar de R essa relação. Não deu aí o nome, mas vamos chamar de R. Então, vamos lá. Ó, 1 vai ser para dessa, né? 1 com todo mundo, né? 1, 2, 1, 3, 1, 6, 1, 12, 1, 18. Tá? Agora, começando com 2. Eu não tenho 2, 1, né? Então, eu tenho 2, 2. 2, 3 não é verdade. 2 não divide 3. Eu tenho 2, 6. 2, 12. 2, 18.
que mais? Agora começando com 3. Né? Vamos lá. 3, 3. 3, 6. Acontece. 3, 12. 3, 18. Agora começando com 6. 6, 6. 6, 12. E 6, 18. Ai, sim. Vou botar aqui para baixo. 6 divide 18. Né? Começando agora com 12. Começando com 12, só tem o 12, 12, porque o 12 não divide 18. E o 18 também só tem o 18, 18. Então, esses são os pares da relação. Né? Aí eu estou pedindo para vocês escreverem todos os predecessores de 6. Então, na letra B, são os predecessores de 6. São todos os elementos que estão aqui com 6. Tá? Ou seja, todos os x, de maneira que x está relacionado com 6. Então, vamos ver aqui, ó, o 1, né? O 2 e o 3. Ah, o 6 é um predecessor? Não, porque aí você tem aqui, olha na definição, né? Se o x, né? Então dizemos que ele é um predecessor, tem que ser exclusivo, né? Ou seja, tem que ser estrito, tem que ser uma relação estrita, não pode ser o próprio elemento, tá? Então, os predecessores de 6 são quem? O 1, 2 e o 3, né? E quem são os predecessores imediatos? Os imediatos são só o 2 e o 3. O 1 não é, porque o 1, né, precede o 2, por exemplo, que precede o 6. Então, o 1 não é um predecessor imediato. Tá? Então, predecessor imediato é só o 2 e o 3. Tá? O 1 não é predecessor imediato de 6, né? Por causa disso aqui. Tá legal? Agora, vamos a uma definição aqui. Eu tenho um outro parágrafo ali. Se S for finito, a gente pode representar um conjunto parcialmente ordenado usando o diagrama de Hess. Esse diagrama é interessante porque aí você realmente tem a visão, né, de como os elementos do seu conjunto eles estão ordenados. É bem interessante. Então, cada elemento de S é representado por um ponto ou vértice do diagrama. Se x for um predecessor imediato de y, o vértice que representa x é colocado acima, que representa y, é colocado acima do que representa x. Ou seja, a ordem é construída de baixo para cima, né? E conectados por segmento de reta. Então, como que ficaria, por exemplo, né, um diagrama de Hess desse conjunto aqui, desse exemplo? Né? Como que eu faria o diagrama de Hess aqui? Né? O conjunto é finito, tem um número de pares finitos também. Então, olha só, o 1 precede todo mundo. Eu começo aqui com um 1zinho aqui, bem na raiz. Né? Então, ó, o 1 precede o 2 e precede o 3. Ah, professora, você não vai fazer uma linha ligando 1 com 6? Ele vai acabar sendo ligado com o 6 de forma indireta. Do tipo, ó, o 2 e o 3, os dois elementos, né, precedem o 6. Então, tá aqui, precede o 6. Então, a precedência do 1 para o 6 já está representada aqui, via 2 ou via 3. Tá? O 6 também precede o 12, mas o 12 não precede o 18. Então, eu não posso ligar o 12 com 18 aqui, entendeu? Isso eu não posso fazer. E o 6 também precede o 18. Ah, apagou. Peraí. Peraí. Desculpa, galera. Ficou meio... Aqui é o 6, né?
Tá? Aqui é para o 12 e aqui para o 18. Tá bom? Então, a gente tem todas as precedências aí. Olha, o 1 está precedendo todo mundo, realmente, né? Porque é só você fazer de maneira indireta. O 1 precede o 2, que precede o 6, que precede o 12. Né? O 3 precede o 18. O 3 precede o 6, que por sua vez precede o 18. Então, indiretamente, o 3 precede o 18. E com diagramas assim, a gente enxerga os predecessores imediatos. Né? Quem seriam os predecessores imediatos do 12? Só o 6. Né? E todos eles, todos os predecessores do 12, 1, 2, 3 e 6, todo mundo está abaixo do 12. Tá bem? Então, o diagrama de Hess, ele ilustra bem, ele ordena o conjunto. Tá? Então, vamos considerar, olhar essa definição aí, que a gente vai ver elemento mínimo, elemento minimal, tá? Então, vamos lá. Seja o conjunto parcialmente ordenado, S, com uma relação de ordem estabelecida lá, se existir um y em S, tal que y precede o x para todo x, então y será o elemento mínimo da ordem parcial. Tá? Se existir um elemento mínimo, ele será o único. Prove isso. Depois a gente faz essa demonstração. Um elemento y de S é dito minimal se não existir um x em S, né? Com x menor do que y, com x precedendo y. Então, por exemplo, aqui nesse diagrama que a gente acabou de fazer, o 1 é o elemento mínimo e ele também é um minimal, ou seja, ninguém o precede, tá? Mas existem ordens, né? Existem relações de ordem. Vou ilustrar com um determinado diagrama aqui, tá? Por exemplo, assim. Esses elementos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vamos imaginar. Esses dois aqui, nenhum deles é mínimo, porque eles não são únicos, tá? Tanto 1 quanto 2 satisfaz a condição de ser elemento minimal. O que é ser? Um elemento y é dito minimal se não existir ninguém o precedendo. Então, tanto 1 quanto 2 são elementos minimais. Mas por que não é mínimo? Porque para todo x de S, se existir um y, tal que o y precede todos de S, então ele é o mínimo. Tá? O 1 não é um elemento mínimo, neste caso aqui, porque ele não precede, por exemplo, o 2. Né? Então, ele não é um elemento mínimo. Tá? Por que o mínimo tem que ser o único? Vamos imaginar assim, eu vou supor, né, um y mínimo. Tá? Vou supor um y mínimo. Se ele é mínimo, então, tá? Y precede x para todo x de S. Tá certo? Então, vamos considerar, né? Vamos considerar que eu tenha um outro. Aliás, eu acho que fica até mais interessante eu fazer diferente. Peraí. Vamos considerar que existem dois elementos mínimos, tá? Acho que vai ficar interessante se fizer isso assim. Né? Suponha que existam x e y elementos mínimos. Por que ele tem que ser único? Tá? Então, se x é mínimo, então o x precede qualquer elemento z para todo z de S. Tá? Se é para todo z de S, então o x precede o próprio y. Se o y é um elemento mínimo, então o y precede z para todo z de S, inclusive para o próprio x. Então, eu tenho que o y precede o x. E como a relação de ordem ela é antissimétrica, eu vou ter que ter o x igual ao y. Tá? Então, ou seja, se eu tiver dois elementos mínimos, né, os dois são iguais. Tá bem? Agora vamos à definição de máximo e maximal.
é análoga à definição de cima, né? Então, vamos completar essa definição aqui. Vou até botar uma canetinha vermelha aqui para a gente fazer isso. Vamos completar essa definição aqui. Seja o conjunto parcialmente ordenado, S, lá com relação de ordem parcial lá dentro, se existir um Y tal que, ó, segue o exemplo aqui, ó. Se existir um Y tal que o Y precede esse X para todo X, aqui nesse caso, eu tenho que dizer que o X é que precede esse Y para todo X. Para o Y ficar no alto do meu diagrama de Hess, tá? Então, o Y será o elemento máximo da ordem parcial. Isso é para todo X. Né? Bem, aí vem a definição de elemento maximal, que é análoga à de minimal. Se existir um elemento máximo, ele será único. Aí é a mesma ideia do que a gente já fez lá em cima. Um exemplo Y, um elemento Y pertencente a S, é dito maximal se não existir um X pertencente a S com o quê? Com o Y precedendo esse X. Com o Y precedendo esse X. Ou seja, para ele ser um maximal, ele não pode ter ninguém acima dele. Então, por exemplo, nesse nosso diagrama de Hess aqui, da relação de Guide, né, tanto 12 quanto 18 são elementos maximais. E esse conjunto, ele não tem um elemento máximo, tá? Porque eu não posso ter dois elementos máximos iguais, tá? O 12 não é precedido por todo mundo, nem o 18. O 12 não é precedido pelo 18, por exemplo. Nem o 18 é precedido pelo 12. Então, eles são apenas maximais. Nesse conjunto não tem um elemento máximo. Tá? E aí, a gente já fez o exemplo 7.10, né? Que é o diagrama de Hess para essa relação aqui. Tá? E aí, na sequência, a gente fala de relações de equivalência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo aqui, depois eu faço um outro com relações de equivalência, né, para não ficar muito longo. Depois eu faço um outro resolvendo um exercício de cada. Tá? Eu acho que fica melhor assim. Então, se vocês já quiserem adiantar algum exercício, antes de eu falar de relação de equivalência, vocês podem fazer, por exemplo, o 1, o 2 dá para fazer, o 3 também dá para fazer, o 4 parece complicado, porque tem um monte de letrinha, né? Mas não é não. Se você for lendo com calma, né, analisando cada situação, vocês vão ver que não é o caso, né? Deixa eu ver esse aqui, número 5. Aqui não tem a ver com relação de ordem parcial ou de equivalência. Dá para fazer o 5 também. Então, do 6 para baixo é relação de equivalência. Então, aí já não dá para fazer, tá? Aí eu vou encerrar esse vídeo e depois eu gravo um para relação de equivalência. Ok, minha gente? Até logo.